Hoje é quarta-feira, estamos começando mais um Café com Live. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito interessante e curativo. Bom dia, Valéria! Que bom você aqui! Hoje nós vamos falar sobre a cura através dos pais e vamos falar também um pouquinho sobre campos morfogenéticos. Eu não sei se vocês já ouviram falar desta teoria, mas tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje e com os resultados que nós vamos deixar para os nossos filhos, né, para as crianças daqui a um tempo, para poder contar essas histórias, né, para os seus descendentes. Então, quando a gente começa a falar sobre a situação que nós estamos vivendo hoje no planeta, que é uma situação caótica, a gente fala sobre a ordem também, porque todo caos traz consigo uma ordem, né? Antes da ordem sempre vem o caos, e o caos é o contrário de ordem. E quando a gente fala da sistêmica, a gente fala sempre de ordem. Nós precisamos estar com o nosso sistema em ordem para que a gente consiga enxergar o nosso posicionamento, a nossa vida e para que a gente consiga olhar para os nossos descendentes de uma forma mais saudável. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Hoje nós vamos falar sobre pai e mãe, que são a base da nossa vida, né? De onde vem a nossa vida? A nossa vida vem dos nossos pais. E o que acontece muito hoje em dia é que a gente sempre fica culpando os nossos pais, julgando os nossos pais por questões ou situações que a gente não consegue entender. Só que cada um dentro da sua realidade vive da melhor forma possível. Cada um traz aquilo que recebeu e continua vivendo da melhor forma. Então, quando a gente olha para uma situação de caos na nossa própria vida, nós temos que olhar para os nossos pais, né? Nós temos que trabalhar com o assentimento. E o que é o assentir? Assentir é aceitar tudo como foi. Aceitar o passado, aceitar a vida dos nossos pais, aceitar a vida da nossa mãe, do nosso pai, como eles foram. Deixar de olhar para os nossos pais como crianças, porque quando nós queremos ser maiores, né, quando nós queremos julgar e criticar e dizer, a minha mãe tem que separar do meu pai, a minha mãe tem que fazer dessa forma, a gente está querendo ser maior do que os nossos pais. Então, quem vem primeiro na sistêmica, a gente diz que quem vem primeiro é grande e quem vem depois é pequeno. Nós somos pequenos diante de todos os nossos ancestrais. E a nossa ancestralidade já passou por muitos problemas, por muitas adversidades, né? E isso faz com que a gente reflita o momento atual que nós estamos vivendo, né? Várias pessoas têm falado, se você entra, né, se você liga um jornal, o assunto é todo esse, né? Que caos que a gente está vivendo, a situação que a gente está vivendo de vida, traz a gente para uma reflexão, para o olhar para dentro. E a gente pode aproveitar essa oportunidade para fazer algo melhor e para a gente conseguir corrigir traumas que ficaram igual de outras situações caóticas que o universo já passou, né? Nós tivemos grandes guerras, nós tivemos, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, teve a peste, teve gripe espanhola. Se a gente for contar tantas tragédias que atingiram o planeta, porque chega a ser no nível mundial, isso deixa marcas profundas nos descendentes. Então, tem muitas pessoas que vivem hoje com um sentimento, né, uma sensação de escassez muito grande, um sentimento, uma sensação de falta, né, e aquele vazio, aquele problema, ele fica marcado. E por que isso acontece? Isso que é muito interessante, gente. Quando a gente fala de constelação familiar, quando a gente fala de olhar para a nossa ancestralidade, de olhar para o passado, entender aquilo que aconteceu, a gente pode perceber que hoje
ficam muitas marcas. Nós temos muitos descendentes que tomam o lugar de pessoas que sofreram no passado, que tomam o lugar dos excluídos e revivem a vida daquele excluído. Nós temos situações onde as pessoas do passado viveram, foram mesmo, né, para as guerras, e essas pessoas trazem esses instintos de raiva, esses instintos de tristeza e vivem numa profundeza muito grande com esses sentimentos. E a gente não consegue muitas vezes entender o porquê isso acontece. E aí tem uma explicação muito interessante que nós chamamos, né, que vem dos campos morfogenéticos. Então, como que a gente explica, por exemplo, uma constelação familiar? A constelação familiar, ela traz a vivência da família através dos campos morfogenéticos. A cura, ela é feita através desse campo morfogenético. O campo morfogenético, ele é um campo de energia, né, que liga todos os seres humanos, que liga todas as pessoas. E como nós estamos ligados, né, nossos sistemas estão ligados, nós temos sistemas pequenos que se ligam a sistemas maiores, né, que atinge todo o planeta. E como que funciona essa teoria dos campos morfogenéticos, né? O Rupert Sheldrake estudou, né, e desenvolveu essa teoria a partir de estudos feitos com animais e com a genética, vendo que comportamentos de populações que estavam isoladas, elas repercutiam em outras populações. Então tem a teoria dos macacos, né, que eles estavam numa ilha e nessa ilha eles comiam batata. E aí um macaco descobriu que quando ele lavasse a batata antes de comer, essa batata ficava com sabor melhor. E todos os macacos começaram a utilizar esse hábito. Quando o último macaco, ele terminou, né, ele aprendeu este hábito, e numa outra ilha distante, a população de macacos que estava numa outra ilha distante não tinha esse contato, começou a fazer a mesma coisa. Ou seja, através de um campo de energia que a gente está conectado, essas experiências, esses aprendizados, eles ficam e eles continuam. Então, elas são passados também através da genética. Então, por exemplo, um trauma de uma pessoa, de um pai que viveu numa guerra, que viveu uma escassez, que viveu uma dor muito grande por conta de uma questão, de um problema mundial, ele fica e isso se estende, traz para os filhos, traz para os netos, isso no DNA. E esse DNA, ele carrega informações muito importantes, né? A gente fala também da epigenética, porque a gente pode ou ligar ou desligar esse DNA, né? De acordo com o tipo de trabalho que a gente faz, para poder olhar para essas questões da nossa vida, né? Por exemplo, um tratamento terapêutico, ele pode mudar a situação dessa epigenética, desse gene que está ativado ou desativado, para a gente poder inverter, mudar essa situação. Então, quando a gente olha para um campo morfogenético e vê que nós carregamos essas energias dos nossos antepassados, a gente consegue entender muitas coisas, muitas ações repetitivas que nós trazemos na nossa vida e que essas ações, elas acabam interferindo diretamente no nosso comportamento e diretamente no futuro que a gente planeja pra gente. E aí, quando a gente traz essas informações, né, através desses campos, isso se manifesta diretamente na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, e isso vai sendo levado. Por isso é tão importante a gente pensar em transformar, a gente pensar em alterar a nossa realidade, né? Às vezes as pessoas falam assim: ai, fulano fala que a gente tem que mudar, que tem que transformar a nossa vida, né? Que eu tenho que ser melhor, mas eu tô bem assim. Só que a gente tem que pensar que a gente não é só a gente. Nós somos todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque a energia é uma só. Né? Porque através desses campos que nos unem, nós estamos interligados. E quando a gente está interligado, o que acontece, a transformação que acontece em nós reverbera e acontece no outro também, né? E a partir daí, o que eu queria deixar para vocês hoje, que é muito interessante, né, é que a gente pode, a partir desse olhar, desse momento que nós estamos vivendo, mudar a visão da situação caótica. Ou seja,
nós podemos transformar para os nossos filhos a visão de um trauma, ou seja, não deixar esse trauma para os nossos filhos. Aí é que eu deixo a pergunta: como nós estamos vivendo e interpretando essa época de caos, né? Que é para a humanidade uma tragédia, né? Um vírus que toma conta do planeta todo e a gente não consegue enxergar. É um perigo que está rondando a todos e a gente não sabe detectar, a gente não enxerga esse perigo. Então, isso traz para a gente de novo a sensação da falta, da escassez, da insegurança, do medo, que é o que vai ficar pra gente depois que terminar, né? Imagina quantas famílias estão sem estrutura, sem base, sem saber se vão sair dessa vivos ou porque não tem emprego, porque não tem meios de se sustentar. E ainda assim, a gente pode olhar para essa situação de uma forma a tirar proveito, tirar aprendizado dela. Porque Deus transforma as pessoas nas situações mais tenebrosas que a gente possa imaginar. E a transformação vem através desse olhar para dentro. Se hoje nós estamos tendo a oportunidade de olhar para dentro, de transformar essa realidade, é uma chance maravilhosa que nós estamos tendo. Então, é através dessa provação que nós podemos olhar de uma forma positiva e deixar alguma informação positiva para os nossos filhos. Então, quer dizer, se eu interpretar uma situação caótica como é horrível, eu vou morrer, isso vai me prejudicar, vai acabar com a minha vida, eu deixo isso marcado para os meus filhos. Os meus filhos levam como uma experiência traumática. E eles vão viver e reproduzir na fase adulta essa situação, essa sensação do caos, da falta, da tristeza. Por isso que hoje o convite é para que vocês olhem como que vocês estão passando por essa fase. Porque vocês não podem, a gente não pode deixar com que esse trauma se estenda para os nossos filhos. Nossos filhos não precisam carregar esses traumas. Nós já carregamos, nossos pais já carregamos dos nossos ancestrais, né? Das situações de guerra. E de onde vem essa sensação, esse poder enorme que faz com que as pessoas desenvolvam uma guerra? É muito importante olhar, né? A gente volta lá para aquele tema do começo. Quem que nos abastece, que nos faz sentir completos e preenche o nosso sentimento? Primeiro é o sentimento da mãe. Então a gente pode perceber que hoje os homens que incentivam a guerra, que planejam a guerra e que vão para a guerra, são os homens que têm a falta do amor da mãe. Eles têm um vazio enorme e fica essa sensação gravada, fica essa sensação armazenada. E isso vai também para os descendentes, ou muitas vezes nem gera descendentes. E a Val está dizendo, né? Sem dizer que acentuamos o caos para perto da gente. Exatamente, Val. É através desse campo morfogenético que eu estou falando que a gente espalha isso em forma de sensação. Então, imagina, se os nossos filhos carregarem essa sensação do caos e da falta, né? Se hoje eu descabelo, eu apavoro e coloco como um medo muito grande, ou como uma sensação de escassez, ou que vai me gerar um problema muito grande, os meus filhos estão ali vivendo e se baseando em quem eu sou, né? Então, que modelo eu sou hoje e que modelo eu quero ser para os meus filhos, para que eles saiam dessa situação com uma experiência maior, com uma sabedoria, porque as crianças também podem levar sabedoria a partir das experiências. E é a partir dessas experiências que nos transformam, né, que nos colocam no fogo. O que é a simbologia do elemento fogo? O fogo transmuta, né? O fogo, ele amolece aquilo que está endurecido, enrijecido, e ele também endurece aquilo que está muito frouxo, muito mole. Então, o fogo, ele é transformador. E essa energia do fogo que traz, né, esse movimento e esse caos, esse calor, é que é importante a gente trazer para a nossa vida. Porque se a gente passar por uma fase de aprendizado apático, nem a gente vai aprender nada e não vamos deixar nada para quem está ao nosso redor e para quem está ao nosso lado. A gente não vai levar nada de bom para os nossos filhos. E o mais importante, né? Quem são os mais importantes do sistema? Quem merece o foco no sistema? De todos os ancestrais, né? Quando a gente olha para trás e quando a gente olha para frente, os mais importantes são as crianças. As crianças é que vão levar a vida de uma forma mais saudável.
O meu filho, ele tem as minhas características aprimoradas. Então, eu tenho que olhar, vigiar os meus movimentos, quem eu estou sendo, porque eu estou sendo modelo para os meus filhos. Então, quando a gente olha lá para os nossos pais, a gente pode ver que a gente carrega muita sensação de culpa, de julgamento. Por quê? Nós temos sim que ser melhor que os nossos pais, porque na época que os nossos pais viveram, eles não tinham a sabedoria que a gente tem hoje. Ainda mais nós que estamos vivendo na época da tecnologia, é tudo na mão, é tudo muito fácil. Então vocês imaginam a gente pensar que os nossos avós nem sonhavam que era um celular, por exemplo, né? Nem sei se veio, quando que veio a televisão, quando que vieram as tecnologias. Então, hoje a gente com tecnologia na mão, com tanto curso, imagina, olha como que essa época de isolamento está trazendo para a gente uma oportunidade de crescimento. Quantas lives, quantos cursos gratuitos, quanto material rico a gente pode estudar para que a gente possa crescer. Então, o convite, né, desse olhar para dentro é justamente, será que a gente vai conseguir ficar depois nessa energia, nessa sintonia de desenvolvimento e de transformação? Tem muita gente que não consegue enxergar isso, que não consegue pegar um livro para ler, que não consegue assistir uma boa live, trazer uma informação interessante para a sua vida. E aí, quando a gente pegar essas informações que a gente tem, internalizar, né, e olhar como que é importante, a gente tem que olhar a importância, né? Aí quando você fala de importância, não é se é bom ou se é ruim, não é a questão do julgamento, é a questão de olhar se esse momento vai trazer a transformação que a gente precisa. E para a gente trazer essas transformações tem que estar alerta, né? Por isso que a gente sempre fala a palavra consciência. A minha formação é do consciência sistêmica, ou seja, olhar para o consciente, trazer do que está inconsciente para a consciência e espalhar isso para as pessoas, né? De uma forma a olhar o todo do sistema. Então, quando eu olho para a minha vida através de uma constelação familiar, por exemplo, né? Tem várias formas de se olhar, gente. Não é somente com a constelação. Mas a constelação, ela é uma forma de terapia muito breve e muito assertiva, que ela vai no ponto onde a gente precisa para enxergar a raiz do problema, para ver o que a nossa ancestralidade estava trazendo de problema. Então, quando a gente consegue olhar para isso e transformar o negativo em positivo e deixar essa herança de riqueza para os nossos filhos, nós estamos transformando, nós estamos alterando todo um campo de um sistema inteiro, né? Então, quando a gente fala assim, eu não vou fazer isso porque eu não sou importante, eu sou uma pessoa só. Gente, você é importante, eu sou importante, cada um de nós é importante para que um sistema possa se manifestar e para que esse sistema consiga ter uma alteração, né, de sintonia, uma elevação de sintonia efetiva, tá? E principalmente nessa fase onde a gente está, é deixar com que os nossos filhos levem as boas experiências. Então, vamos analisar, olhar todos os dias, o que eu tenho feito está contribuindo para melhorar o meu sistema ou para piorar o meu sistema? Será que eu, hoje, como adulta, a minha criança lá do passado teria orgulho da adulta que eu sou hoje? Da pessoa que eu estou sendo, né? Será que eu estou conseguindo olhar para os meus pais com gratidão, né? E sempre voltar com essa gratidão para os meus pais, em vez de colocar o julgamento? Porque julgar é muito fácil, né? A gente tem a tendência de julgar o tempo todo. E a cada vez que a gente julga, que a gente se coloca como grande, como maior que os nossos pais, nós estamos indo contra o sistema. Imagina um rio. O rio, ele flui. E ele não importa o obstáculo que ele encontra. Ele não vai colocar culpa em ninguém, né? Ele apenas flui, ele deixa a vida fluir. E quando a gente deixa a nossa vida fluir e não fica focando nos obstáculos, né? A gente não fica achando culpado para aquilo que acontece com a gente. E para quem veio antes da gente, né? Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com o nível de consciência e com o tipo de informação que eles tinham. E por isso nós temos que ser muito gratos. E quando a gente fala na palavra assentir pai e mãe,
aceitar, olhar para o passado como ele foi, aceitar a sua mãe como ela foi, como ela é, aceitar o seu pai como ele é e olhar apenas como aquela pessoa que te deu a vida e por isso você já é extremamente grato. Então, quando a gente consegue olhar com amor e com pureza para essa energia de vida que veio dos nossos pais, a gente consegue dobrar os nossos joelhos e colocar muita gratidão. E isso traz curas muito profundas para o nosso sistema, né? A gente não precisa querer mudar os nossos pais. Eles são donos da própria vida. Assim como nós temos que tomar a rédea da nossa vida e olhar para a nossa vida como adultos, né? Se colocando como eu sou dona da minha vida e eu consigo, eu dou conta. Por quê? Porque eu também tenho descendentes que estão olhando para mim, esperando de mim uma postura mais saudável de vida. Isso é uma riqueza enorme, gente, tá? Esse aprendizado que veio do Bert Hellinger é um aprendizado maravilhoso, né? Quando ele fala de assentir, de aceitar, né? O trabalho da aceitação, ele cura muita coisa. Hoje, na situação que nós estamos vivendo, não adianta a gente querer culpar ninguém, julgar ninguém. Por isso que esses grandes causas, essas grandes tragédias que acontecem na humanidade, elas não têm um culpado. Não adianta você culpar o governo, a China, não tem. É uma situação que o planeta trouxe. Nós estávamos nessa sintonia, precisando de cura. E aí eu volto a falar, sempre vou falar. Cada um de nós, cada um de vocês é muito importante. A importância que a gente tem de trazer para a humanidade hoje a elevação de consciência, o aprendizado, a aceitação, isso é maravilhoso, né? E saber que você, com uma atitude que você possa fazer, com uma meditação, né, com trazer o olhar para si e colocar-se em equilíbrio, você está equilibrando, você está trazendo energia de equilíbrio para um sistema inteiro. Gente, vocês não fazem ideia, nós não fazemos ideia da importância que nós temos. Começar a olhar para a gente como importante no sistema é muito curativo também, né? Claro, respeitando quem veio antes, né? Respeitando o pai e a mãe e aceitando aquilo como veio, tá bom? Então, vamos levar isso para a vida. E o meu cafezinho tá esfriando. Gente, o café com live aqui é café de caneca. É muito café que a gente tem que tomar. Muito estudo, né? Tenho estudado bastante. Isso é muito legal, porque aproveitar a quarentena trabalhando, colocando os trabalhos em dia. Não sei se vocês sabem, mas temos grupos terapêuticos. Segunda-feira e terça-feira, eu e o Rodrigo Tonarelli temos o grupo Se Ligue em Você. E às quartas-feiras temos o grupo de mentoria e supervisão sistêmica para consteladores. Então, se vocês souberem, né? Às vezes alguém precisa ir de um tratamento terapêutico, às vezes alguém tem alguma situação que precisa trabalhar nessa quarentena. A gente está fazendo em grupo, que é um valor super baratinho, super bacana. Então, vocês podem entrar em contato, se inscrever, vocês podem participar também de uma aula como teste e está sendo incrível, um processo muito transformador. Para a mentoria, também o valor é super legal para que a gente possa trocar informações, né? Trocar as nossas experiências como profissionais, como terapeutas, trazer casos e se desenvolver, porque nós somos ajudadores e a gente pode, né, nessa fase principalmente, olhar para as pessoas com com uma consciência maior, né? Ajudando melhor as pessoas nesse processo de transformação. E nós precisamos estar preparados para isso, preparados para acolher as pessoas, tá bom? E aí tem também os atendimentos individuais, que são as constelações individuais que são feitas com bonequinho. E a gente tem feito online. Carla, querida, você arrasa, super indico. Obrigada, querida. Saudade de você, né? Tomara que essa quarentena logo libera nós pra gente poder sair, se encontrar. É muito gostoso a gente ver os amigos por aqui. O Roberto, bom dia, Roberto. Roberto, estou falando sobre assentir, né? Aceitar os pais, aceitar pai e mãe como eles foram, como a vida como ela é, né? E olhar para o nosso mundo como adulto. Então, continuando, né, a falar desse assunto.
O que a gente vai levar da vida hoje? O que a gente vai levar a partir dessas experiências? Então, o mais importante de tudo, olhar para os nossos filhos e falar para esses filhos. Hoje, a gente pode estar aqui feliz, preenchido. Hoje, a gente pode se desenvolver. A gente pode fazer o melhor. Por quê? Porque nós temos consciência. Hoje, nós temos como buscar a consciência. Nós temos muitos cursos disponíveis, né? Nós temos muitos trabalhos que a gente pode se desenvolver, pode se trabalhar. E isso daí, Ingrid, depois eu vou mandar para você, tá? Sobre o curso, o grupo. Se você quiser escrever também, me chama lá no privado, que eu te explico por áudio, a gente conversa por WhatsApp. Esses grupos estão sendo maravilhosos e é um grupo de apoio mesmo, onde a gente se une para fazer isso que eu falei no começo. A gente está transformando várias famílias, a gente está olhando de uma forma saudável para diversos sistemas. E a união desses diversos sistemas vai fazer com que o nosso sistema, né, da nossa cidade, nosso país, nosso planeta, eleve o nível de consciência, gente. Essas grandes tragédias da humanidade vêm para isso, vêm para colocar a gente numa situação de olhar com mais sabedoria. Então aqui nós estamos com meia hora de live e a gente pode falar mais o quê? Essas experiências dos campos morfogenéticos, elas são maravilhosas. Então, a gente tem também a experiência que foi feita com os ratinhos, né? Eu vou contar aqui porque vocês vão ficando mais inteirados, né? Do que são esses campos. Então, pegaram a experiência com os ratos e esses ratos, eles ficavam presos numa gaiolinha e aí eles soltavam um cheiro e toda vez que soltava esse cheiro, os ratinhos tomavam choque. Então, o rato sentia o cheiro e tomava o choque. Sentia o cheiro e tomava o choque. E aí o que ficou, né, no inconsciente, gravado no inconsciente do rato? Toda vez que eu sentir esse cheiro, eu vou tomar um choque. E aí esses ratinhos tiveram os descendentes e esses descendentes tiveram descendentes. Então é como se fosse assim, como se fosse os netos dos ratinhos. Vamos falar assim, né? Os ratinhos vovô tava lá na gaiolinha tomando choque. E aí os ratos que vieram, né, os netos, e fizeram a mesma experiência, soltaram o cheiro, só que não deram choque nos ratinhos. Gente, os ratinhos sentiram a mesma sensação de medo e de pânico dos avós. Olha para vocês verem que coisa incrível que é, né, o campo morfogenético. E aí o campo morfogenético, né? Morfo tem a ver com forma e genético, né? Com o nosso gen. Então, que forma que a gente está dando para esse gen? Quando o ratinho lá sente o choque, sente um medo, isso fica gravado, grava no inconsciente, grava na alma. E é isso que vai passando para os descendentes, né? Por isso que eu falo, o que a gente vai passar para os nossos filhos tem a ver com a sensação que a gente tem hoje. Olha como que é importante a gente vigiar, a gente cuidar daquilo que a gente tem, como informação que a gente passa, como ação de vida, né? Se hoje eu tô em casa, né, o meu filho tá aqui comigo, ele tem aulas online e eu posso estar com ele de uma forma leve, de uma forma tranquila, divertida, por mais, gente, isso eu não tô falando que tá todo mundo bem e feliz, não. Todos nós estamos na mesma tempestade. Ontem eu li uma coisa que eu achei muito interessante. Todos nós, não é que a gente está no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, cada um no seu barco. Tem gente que vai pegar o barco e vai agitar tanto esse barco, vai fazer tanto caos dentro desse barco, que esse barco pode virar e essa pessoa pode morrer. Ou, através dessa agitação, deixar as pessoas que estão nesse barco em pânico. Por quê? Porque você não conseguiu acalmar, trazer o equilíbrio para a sua mente. Nessas fases onde a gente está desequilibrado, não tem nada melhor do que olhar para dentro, trazer um equilíbrio. A gente tem várias formas de trazer isso. Yoga, meditação, né? Respiração consciente, né? Tem a meditação conduzida, tem vários métodos, gente. E tá tudo no YouTube, tá tudo na internet. Então não tem por que a gente não conseguir trazer hoje, na nossa situação, que a gente tem tecnologia à disposição, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa sintonia. Trazer para os nossos filhos uma forma de também olhar para tudo isso e agradecer, né? E qual que é a importância da gratidão? A gratidão, ela vem como
eu aceito, né? Eu agradeço, eu aceito isso que eu tô vivendo. Claro, a gente sempre vai olhar para a situação de vida que a gente tem agora, buscando algo melhor no futuro. Hoje eu faço alguma coisa para que o meu futuro melhore e para que eu atinja um objetivo, né? Não é porque nós estamos no caos que nós vamos deixar de sonhar. Não é porque nós estamos numa situação de isolamento, numa situação de insegurança, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui um dia, 2 dias, um mês, né? A gente não sabe, não tem como saber. Por isso que a gente está tudo na mesma tempestade. Mas o barco de cada um, ele é individual, né? Se eu escolher trazer a calma e a paz para dentro do meu barco, a tempestade que está lá fora, ela vai afetar pouco. Por quê? Porque eu vou ter o equilíbrio para a hora que a onda vier e me jogar de um lado, eu coloco esse barco, equilíbrio ele, coloco do outro. A nossa vida é assim, gente. E a vida é um pulsar. E esse pulsar, ele é isso aqui, ó, né? Imagina aquela sequência de ondas. Ora nós estamos aqui, ora nós estamos aqui. E nós sempre temos que nos preparar para esse pulsar da vida. Porque se a vida para de pulsar e transforma-se numa linha reta, né? É que nem aquele medidor de batimento cardíaco, que eu não sei como é que chama lá, de quem tá lá no hospital, né? Então fica lá batendo. A hora que parou, morreu. Então, para a gente não morrer, a gente tem que conseguir fazer esse equilíbrio, né? Não significa que nós vamos estar bem para sempre. E nenhuma transformação, ela é definitiva, né? Hoje eu posso estar muito bem, estar muito feliz, muito tranquila e equilibrada. E de repente amanhã vem uma situação, né? De repente vem uma notícia que me tira do meu eixo. E aí esse barco vai ficar mais turbulento. Só que a arte da vida está em conseguir voltar com esse barco para uma situação de equilíbrio, né? E é isso que a gente busca hoje, desenvolvendo a consciência, né? Buscando uma meditação, buscando uma internalização. E é para isso que a gente está passando por essa situação mundial que une todos nós nessa mesma tempestade. E aí quem vai sobreviver a isso? Quem tiver com maior equilíbrio, quem tiver nesse barco olhando de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, mais leve para tudo isso, né? E o que a gente vai levar de tudo isso? A gente vai levar, né, aquilo que os nossos filhos vão enxergar de nós. Como que os nossos filhos vão olhar pra gente e falar, puxa vida, minha mãe passou por essa fase e eu lembro que era gostoso, que a gente brincava, né, que a gente assistia filme, que a gente contava piada e dava risada. Meu filho vai lembrar disso, porque eu tento, né, dar risada com ele o dia todo. A gente pega o celular, olha para umas piadas, mesmo a hora que eu tô trabalhando e ele tá no computador, no celular jogando, eu tenho certeza que ele vai lembrar desses bons momentos que ele passou aqui comigo e que ele vai lembrar, né, de pequenas coisas. Claro que não é que o dia todo a gente está 100% em alta, mas a hora que você pode manifestar com a pessoa que está do teu lado um momento de alegria, de descontração, né, que seja vendo um filme, fazendo alguma coisa diferente, né, isso não tem muito a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, né, que você pode falar assim, mas... né, para quem tem dinheiro, para quem pode estar em casa tranquilo, é fácil, tem gente que está ralando. Tem, gente, mas cada um dentro da sua experiência de vida pode buscar o melhor, pode buscar aquele fiozinho daquele equilíbrio, né, que traz essa força de vida para que você possa se conectar melhor com essa parte mais alegre, mais equilibrada, mais descontraída. E é usando a criatividade que a gente pode fazer isso, né? A gente, nos grupos terapêuticos essa semana, a gente falou muito sobre os 2 tipos de triângulo, né, que a gente trabalha na sistêmica, que é o triângulo dramático e o triângulo da realização. E é sempre bom passar por esses 2 triângulos, porque a gente consegue entender quando a gente está fazendo drama, está no meio de um drama, né, que é olhar para aquela situação, ver que a gente tem um problema, se colocar também como um problema na vida das outras pessoas, ou como as outras pessoas como ou vilões da nossa vida, né? Porque ou a gente está sendo vítima, ou a gente está sendo um acusador, né? O malvado da história, ou a gente está sendo um super-herói, um salvador, tentando salvar alguém.
Então, se você se encontra num desses 3 papéis, né, você tá num triângulo, tô tentando desenhar um triângulo aqui, um triângulo invertido, você tá no triângulo dramático. Mas depois eu vou gravar um vídeo só sobre triângulo dramático, porque é uma aula maravilhosa e traz um aprendizado incrível. A gente sempre tem que estar alerta para os triângulos dramáticos onde a gente está entrando na vida. Todas as vezes que você estiver alimentando o drama de alguém ou que você estiver sendo plateia para um showzinho de um adulto que está querendo ser criança, você está no triângulo dramático, né? E como que você faz para se retirar do triângulo dramático? Utilizando o triângulo da realização, que é o oposto. Então, no triângulo da realização, a gente traz a criatividade, a potência e a sabedoria. E quando a gente fala, né, de criatividade, potência e sabedoria, são 3 pontos que a gente já tem internalizados na gente. Aí você fala assim, ah, mas Ana, eu não sou nada criativo. Claro que todos nós somos criativos em alguma fase da vida, né? Eu, como arquiteta, por exemplo, tenho que ser criativa para criar projetos, para criar coisas interessantes, ambientes legais, né? Mas eu também tenho que ter criatividade na hora que o meu filho tá o dia inteiro com fome pedindo comida o dia inteiro, né? Eu não posso dar pão para ele o dia inteiro. Então, até para a gente sobreviver a uma situação de uma coisa que a gente não é tão habituado, tão acostumado, igual eu não sou uma chefe, mas eu, né, me viro na cozinha. Agora, você tem um filho que tá o dia inteiro te requisitando. Tô com fome, né? E aí toda hora, quero comida. E essa situação de quarentena coloca, né? Agora que tá começando friozinho também. Então, a gente tem que agitar aí a criatividade para poder fazer coisas que a gente não estava acostumado a fazer. Como que nós vamos usar essa criatividade, né? É através da potência. O que é a potência? A potência é eu saber que eu posso, que eu dou conta, que eu tenho força de ir para a ação. Então, ou eu vou ficar parado olhando, esperando, né, cair o mundo, ou eu vou agir, eu vou caminhar para a ação. Esse caminhar para a ação tem a ver com a nossa potência. Como que você utiliza a sua potência para transformar aquilo que você tem na vida em algo que vai te trazer bons resultados? É através da sua potência. E tudo isso sendo feito com sabedoria. A sabedoria é a nossa experiência de vida. O jeito que a gente já viveu e aquilo que a gente já passou se transforma em sabedoria. E esta sabedoria, ela é uma sabedoria que a gente carrega para a vida, para tudo. Então imagina, gente, com criatividade, potência e sabedoria, olha onde a gente pode chegar. Quantas coisas a gente pode fazer. Então, vamos tentar olhar para situações de drama, de caos, né? De uma forma equilibrada, de uma forma diferente. O chamado aqui é para a gente tentar trazer a consciência, trazer o equilíbrio, olhar para as questões da nossa vida com mais amor, tá? Todo trabalho terapêutico é um trabalho de amor. E se a gente consegue colocar amor em tudo aquilo que a gente faz, a gente vai espalhar, emanar essa energia de amor. Quando a gente vai assentir a tudo como foi, né? Aceitar, olhar com gratidão para a nossa vida como foi, a gente sabe que a gente tem o poder como adulto de transformar e de fazer com que daqui para frente as coisas sejam diferentes, sejam melhores. Isso é a potência do adulto. Como adulto, né, a gente não fica naquela posição infantil, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, você vai olhar para as probabilidades. Então, isso é possível de acontecer? Eu quero fazer isso dessa forma? E aí a gente vai transformando o jeito da gente agir com a nossa vida. E é assim que as coisas vêm. Assim que vocês vão abrindo campo para o novo chegar. Então, vou voltar lá no pai e na mãe. O pai é a energia que leva para a vida. É a energia da aventura. É a energia do caminhar. Né? De escola aqui de casa, de escola do colinho de mamãe e vai para a vida. Essa é a energia paterna. Muitas vezes, né, nós filhos esperamos que os pais sejam carinhosos, amorosos, que pega no colinho, que dá carinho. Isso não é energia de pai, isso é energia de mãe. Então a energia do pai, por ela ser uma energia mais fria, mais seca e mais distante, a gente coloca, né, as mães mesmo, colocam os pais como malvados, como ruins, tá? E o pai, ele tem a função de nos dar a vida e de nos ensinar a aventura, nos ensinar a autopreservação. Ou seja, vai para o mundo
tenha o seu relacionamento, desenvolva a sua vida, desenvolva o seu trabalho. Isso é a energia paterna. E a energia materna é a energia do colo, do carinho, da estrutura do corpo que a gente desenvolve, né? Quando a gente nasce, quando a gente é gerado, nós somos simbióticos com a mãe, ou seja, nós e a nossa mãe somos uma pessoa só. A gente vem do corpo da mãe e recebe essa energia. Então, a forma como a mãe se manifesta no início da geração dessa nova vida é que o filho também vai ficar com isso gravado, né? Numa situação de escassez, numa situação de falta, de caos e de tristeza, esse filho lá dentro do útero vai estar sendo nutrido por essa energia de tristeza, de escassez, de doença. Por isso que é tão importante a gente olhar e focar em quem está vindo, nos mais novos. Eles precisam receber mais a energia de amor. E se eu preciso voltar, olhar para trás e devolver para os meus pais aquilo que eu recebi, eu já estou indo no fluxo contrário, né? O rio, ele não volta para trás para poder olhar lá para a árvorezinha, para a pedrinha. Ah, não, ficou sujinho aqui, deixa eu lavar. Não, ele vai embora, ele vai fluindo, né? E quem vem depois também vem fazendo esse mesmo caminho. Mas a questão é a gente olhar para a gente e a gente se desenvolver. E a partir dessa situação, onde a gente agradece aquilo que veio como foi, a gente ganha forças para fazer o melhor, força para se desenvolver, né? E para criar uma raiz forte, para ensinar os nossos filhos a terem essa força, ok? Então, ó, lembrando vocês que para a gente aprofundar nesses assuntos, para vocês terem mais conhecimento sistêmico, para que vocês possam olhar para a vida de uma forma mais saudável, mudando a sintonia da sua vida e da sua família, porque a sintonia, gente, ela arrasta. A sintonia arrasta. E é maravilhoso a gente olhar, né, para a situação da nossa vida, sabendo como que a gente, como um ser individual, como que a gente é importante, tá? Então você tem importância, a mudança que você faz hoje na tua vida, no teu nível de consciência, tem importância para tua família inteira, tá? E vou deixar aqui o convite. Se você, né, quer fazer parte desse grupo de desenvolvimento, de ampliação de consciência, vem para os grupos terapêuticos. Não deixa passar essa quarentena ficando aí, né, na situação de perdido, né? A gente está tendo, a Renata acabou de citar, né, a Renata Ramos, ela tá com a gente aí há um tempo, já fez as constelações e ela tá vivenciando essas transformações que estão sendo maravilhosas, né? E é um bem que está sendo feito tanto para nossa família, para a família de quem está participando e mudando, alterando esses campos de consciência para que a gente possa se desenvolver cada vez mais. Então, às segundas e às terças nós temos o grupo Se Liga em Você, e é para se ligar mesmo, gente, é para acordar, para fazer transformações incríveis, para aprender, né, para que vocês aprendam a ser seus próprios terapeutas. Ah, não tá tendo consulta terapêutica. Não, eu vou aprender todos os conceitos e vou eu usar comigo mesmo. Eu vou desenvolver a minha percepção a partir do meu olhar de mundo. E a partir disso eu vou conseguir me curar, né, e curar também a energia dos meus filhos, a energia dos menores. Eu vou poder levar essas informações para os menores. E através dessas curas mudar o nosso campo, né? O nosso campo morfogenético está ficando cada vez melhor. Olha que importante. Então, aprendendo esses conceitos de consciência, né? De elevação mesmo do nosso campo e da nossa sintonia, a gente está trazendo um benefício enorme para todo mundo que está do nosso lado. Então, não fica preocupado se o marido, o filho, o pai, o tio, a mãe estão nesse campo de sintonia. Vai você. Que você consegue transformar, você consegue arrastar a sintonia de todo mundo, tá bom? E nas quartas-feiras a mentoria sistêmica, quem já é constelador, quem já é psicólogo, quem já é terapeuta, a gente está trazendo, né, a partir dessas experiências, né, são anos de constelação aí, trazendo todas essas experiências, todos esses caminhos que a gente percorreu para poder chegar em um estado mais desenvolvido de trabalho, com as constelações individuais. Então as pessoas trazem os casos e a gente também avalia os casos, ajuda a pessoa a olhar e também passando alguns conceitos importantes. Ok? Pessoal, gratidão enorme por estarem aqui. Aqui o Café com Live é para trazer para vocês um pouco de conteúdo, né? Algumas histórias, algum desenvolvimento de consciência.
trazer para vocês as informações dos grupos que a gente está fazendo, que também vão trabalhar e desenvolver pessoas. Isso é muito importante nessa fase. Nós precisamos nos unir para que a nossa consciência se eleve e o nosso planeta como um todo saia disso, né, dessa situação, desse caos, de uma forma melhor, gente. A gente pode fazer isso juntos, tá? Então, os grupos são para isso, as mentorias são para que a gente consiga ajudar os profissionais a serem cada vez mais efetivos, né? E logo eu vou começar a falar cada vez mais da terapia de ambientes. A conexão nossa com os nossos ambientes assim, é muito importante, tá? Porque os nossos ambientes, eles que nos fornecem a energia para que a gente consiga trazer toda a prosperidade, a saúde, o desenvolvimento que a gente precisa. E o Rodrigo tá falando aqui, né, que a gente vai abrir um grupo terapêutico matinal, porque a gente tá fazendo à noite, então não tem ainda na parte da manhã. Quem tiver interesse nesse grupo na parte da manhã, deixa uma mensagem aqui para mim que eu entro em contato, passo as informações. É super baratinho, gente. É assim, ó, ajuda mesmo, sabe? Não é o fim dele, não é lucrativo, porque se fosse a gente teria que colocar um valor bem mais alto, né? Mas é mais para que a gente possa ter essa energia de troca e conseguir desenvolver também dentro da nossa potência aqui, né? Ajudar as pessoas a se desenvolverem, tá? É um trabalho limitado a 5 pessoas. Ó, de manhã, então, quer dizer que a gente já tem a turma aí. O Rodrigo já tá passando informações atualizadas, gente, ao vivo aqui para vocês. Então, são 5 pessoas, a gente tem 3 vagas pela manhã. E o João Carlos, e aí, João, amigão? João é meu parceirão de live, logo você vai estar aqui de novo, viu, João? Eu quero fazer uma live com o João, gente, falando de ambientes, como o João trabalha com energia incrível. E o João também é uma pessoa que ajudou muito a transformar a minha vida, e ele é parceiraço. Divulgar o trabalho dele aqui, que é incrível. Sabe outra dica que eu quero deixar para vocês, gente, para essa quarentena? Quem ainda não leu e quem ainda não conhece, leia o livro. Também não sei se tem filme, tá? Tô falando do livro, porque eu li o livro e quero trazer para vocês. O Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank conta a história lá na época dos nazistas, né? E a Anne Frank, ela foi uma adolescente que ficou trancada num porão, num sótão, não sei. E ela conta a história dela, ela escreveu a história num diário. Eles tinham que ficar trancados, porque se eles saíssem, né, eles eram mortos. E olha que situação, né? Uma guerra acontecendo lá fora, pessoas sendo humilhadas, maltratadas, discriminadas. Vocês fazem ideia do tanto de energia pesada que isso foi deixado para os descendentes, né? Então a Anne escreve nesse diário a história de vida dela, né? Então ela conta essa história dessa guerra que aconteceu através desse diário, através das percepções e das visões dela como uma adolescente, como ela pensava. Então é uma história rica, é um aprendizado muito grande para que a gente possa também pegar essas experiências de coisas graves que aconteceram e transferir para a nossa atualidade, né? Porque a gente está vivendo uma história parecida aí com a da Anne Frank. Lógico que com os seus devidos equilíbrios, né? Que lá a comida era mais difícil e também tem famílias que estão passando por isso aqui na nossa sociedade. Então a gente pode abrir os olhos, a gente pode enriquecer o nosso vocabulário, né? Enriquecer o nosso aprendizado. E fica essa dica aí, o Diário de Anne Frank, que é uma história muito, muito comovente, muito interessante, mas que traz pra gente também uma abertura de consciência, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui. Quem quiser mais informações dos grupos, pode escrever, tá? Tamo junto, vamos elevar a nossa consciência, vamos fazer com que o nosso dia a dia seja cada vez melhor. E ó, a frase final: não deixe esse trauma para os seus filhos. Não deixe os seus filhos carregarem esse trauma. Vamos passar por essa quarentena numa energia de elevada, de alegria, de qualidade, tá? Vamos mudar, transformar a nossa realidade a partir daqui, ó, da nossa centelha divina, tá? Deus traz pra gente grandes transformações através dessas tempestades. E é isso que nós vamos levar como aprendizado, tá? Pessoal, um beijo grande, obrigado por vocês que passaram por aqui, tá? E por eu ter essa oportunidade de hoje estar falando para vocês aquilo que eu tenho percebido e que eu tenho estudado. É uma gratidão muito grande poder ter esse canal para poder falar com vocês, né? Ter esse caminho.
tá bom? Pessoal, beijos, beijos, beijos. Amanhã temos live com a doutora Carla Queiroz, né, que é a esposa do Dr. Fernando Freitas, criador do Consciência Sistêmica. Live importantíssima amanhã às 8. Então fica o convite. Live na sexta-feira com o Ricardo Torresan, que ele vai falar sobre o Jinshinjitsu, que é uma técnica muito, muito bacana também pra gente trabalhar a autocura. E no sábado vocês não podem perder, gente, tá bombando isso aqui. Aula do Dança Integral. Lembra na sexta-feira da live com a Keila Fuch? Então, no sábado ela vai dar uma aula pra gente, que vai ser maravilhoso. Eu vou fazer a aula com ela ao vivo aqui e vocês também vão abrir a telinha aí e vão participar. Então, fiquem ligados, coloca o despertador às 8 horas, que a semana tá quente, viu? E o restante da semana vai ser uma delícia. Gente, tô indo, beijo, obrigada de novo, viu? Escrevam informações para os grupos, tá? Fiquem com Deus, beijão, tchau, tchau.